Queria que você, nesse momento, fechasse seus olhos, respirasse de verdade fundo, respira fundo, aquieta um pouco a tua alma nesse momento e ora também junto comigo. Senhor, nesse momento, meu Pai, nós queremos declarar que este lugar, ó Deus, está debaixo da tua autoridade, que esse lugar, ó Deus, está agora submisso à pessoa do teu Espírito Santo, e nós nos colocamos dentro dessa submissão, Senhor. Nós queremos declarar que nesse momento, toda resistência, seja ela de ordem humana ou espiritual, ela seja erradicada deste lugar, das nossas mentes, da nossa alma, que toda ansiedade, ó Deus, que nos bloqueia, que toda preocupação excessiva agora, que seja lançada agora diante do Senhor, que tem cuidado de nós, e que as almas, ó Deus, as mentes agora sejam aquietadas e recebam a paz que excede todo entendimento. E eu te peço, ó Deus, encontre em cada coração, ó Deus, um terreno fértil, uma terra fértil, para receber da tua boa semente, Pai. E que essa semente, uma vez plantada, ela possa produzir, ela possa florescer e produzir o fruto a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Então, por isso, agora traz cativo a tua palavra, mente e coração, Senhor. E me dê, ó Deus, da tua graça, Espírito Santo de Deus, para que eu não venha atrapalhar nem impedir o que tu tens, ó Deus, o que fazer aqui essa noite. Eu oro, Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Amém, amados. Vamos lá. Nós vamos abrir aí as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 5. Amém. Atos 12, a partir do verso 5. Está aí o texto. Vamos ler. Diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro, pois, estava guardado aonde? Mas havia o que mesmo? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Você pode dizer um glória a Deus? Um aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Que coisa tremenda esse episódio
Que coisa poderosa isso que aconteceu nesse episódio com Pedro. Eu quero relatar um pouco desse momento, esse cenário que se sucedeu nesse momento. A perseguição da igreja, ela já havia se estabelecido nesse tempo. A igreja estava numa crescente galopante. Os discípulos, os apóstolos, estavam com muita intrepidez, com muita intensidade, anunciando o evangelho do reino, sinais, prodígios. E nesse momento já se estabelece uma grande perseguição no meio da igreja. Nesse mesmo episódio, um dos discípulos, Tiago, havia sido morto à espada. E um clima de terror já se estabelecia no meio da igreja. E nesse mesmo tempo e cenário, Pedro, ele é preso. E antes do verso 5, entre o verso 1 e o verso 5, um próprio depoimento de Herodes, ele declara que ele decidiu no seu coração prender cristãos e maltratá-los, para que eles pudessem ser exemplificados e pudessem deter com essa ousadia e essa intrepidez com que eles pregavam a palavra e falava desse Jesus que havia ressuscitado e que havia mudado e transformado a vida deles. Herodes estava decidido a fazer isso e o fez. E o que é extremamente impactante, porque esse é um texto e é uma história de verdade que nos impacta por tudo isso, o que aconteceu, e que fala de uma forma muito contundente aquilo que foi gerado a partir de um posicionamento de uma igreja que ora incessantemente. É muito interessante que o texto ele começa dizendo que Pedro ele foi guardado no cárcere. Às vezes, o Senhor estabelece lugares estranhos para nos guardar. Às vezes, nós não conseguimos perceber e entender como ser guardado dentro de uma prisão. E eu estava compartilhando que em uma situação, o Senhor me deu uma palavra para uma mãe onde um dos seus filhos haviam sido preso porque estavam cometendo delitos e ele foi preso. E a dor daquela mãe, daquele pai era algo descomunal. Seu próprio filho preso por um delito. E o Senhor me trouxe essa palavra no coração de que era o Senhor que estava guardando ele na prisão. Porque talvez se ele estivesse do lado de fora, ele não estaria guardado e protegido. Então Deus às vezes estabelece planos que para nós não faz nenhum sentido, que para nós se torna confuso, mas literalmente o Senhor pode nos guardar numa situação feita essa. E essa palavra fala que Pedro, ele estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por parte da igreja. Deixa eu lhe dizer, diante de tudo que estava acontecendo no cenário da igreja, naquele momento, Pedro, ele foi preso
em uma prisão como se fosse uma prisão de segurança máxima, com todo o aparato para que em nenhuma situação não houvesse nenhum tipo de risco de porventura ele ser solto, ele dele fugir daquela prisão. O texto fala que Herodes estabeleceu 4 guardas, foram colocados 4 guardas de 4 soldados na cadeia, apenas para monitorar Pedro. E olha o que é que o texto declara. O texto declara que Herodes estava esperando ainda o momento da noite para apresentar a ele diante das autoridades e dos religiosos judeus da época, que muitos estavam se incomodando por toda essa intensidade na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. E o texto diz que mesmo diante dessa situação, porque imagina você que Pedro sabia que Tiago já havia morrido à espada e que a perseguição estava estabelecida. Então, mesmo Pedro não sendo mais aquele antigo Pedro que teve 3 negativas diante de uma ameaça, onde ele foi reconhecido que havia estado com Jesus, antes que o galo cantasse, ele negou a Jesus 3 vezes. E agora, Jesus não estava mais. Mas a ameaça estava muito maior, porque a perseguição era uma perseguição de morte. A morte, ela pairava, ele era uma sombra constante na vida dos apóstolos e de todos os discípulos que confessavam a Jesus. Então a morte era algo presente, essa ameaça era algo presente. E ali dentro daquela prisão, sem sombra de dúvida, poderia estar passando, porque se fosse qualquer um de nós, poderíamos dizer, pronto, agora chegou o fim. Porque já mataram Tiago e nem prenderam ele. Então, vão me colocar aqui dentro desse cárcere, vão me torturar, vão fazer com que eu seja exemplo para coibir, para emudecer, para silenciar a igreja, para pôr medo e ameaça à igreja. E eu quero dizer, queridos, que nós estamos vivendo hoje tempos difíceis. Tempos onde a igreja também estão querendo calar a voz da igreja. Vocês estão acompanhando que nesses dias a Bolívia estabeleceu decreto de fechamento das igrejas e de proibição da propagação do evangelho, com pena até de 7 anos de prisão. Aqui, um país próximo ao nosso. E hoje estamos vivendo uma pressão dentro da nossa nação. Uma pressão de leis, onde estão se estabelecendo até leis de abuso religioso, pasmem isso. Querendo nos silenciar. Vivemos dias difíceis, dias onde nós teremos que nos posicionar, mesmo que isso venha nos custar alguma coisa. Estamos nos últimos dias, meu querido. Há toda uma conjuntura mundial. E aqueles que estão apercebidos, fazendo a leitura das estações do tempo, estão começando a entender o quadro que começa a se fechar. Há uma convulsão no mundo inteiro, uma convulsão nos continentes. É uma coisa que não é restrita a uma nação.
É um quadro que se delinea. Então, queridos, naquele momento, não era nada de anormal Pedro passar pelo seu coração essa possibilidade de que ele também estaria sendo acometido ali de uma situação extremamente difícil para ele. Mas, queridos, presta atenção que no meio de tudo isso, no meio desse conjunto todo, o texto diz que Pedro, ele dormia. Ei, como dormir diante de uma situação igual a essa? Ei, entenda qual era a situação a qual Pedro estava. O texto diz que ele dormia e dormia entre dois soldados. Um de um lado e o outro do outro lado. E o texto diz que ele estava acorrentado com duas cadeias. Entenda bem qual era esse cenário. Pedro estava, diz alguns historiadores, que era assim como se tivesse um soldado de um lado e houvesse uma algema e uma corrente e que prendiam as mãos de um lado, as mãos do outro, os pés de um lado e os pés do outro, e era um soldado de um lado e um soldado do outro. Como dormir numa situação feita essa? Mas o texto diz que Pedro dormia porque era outro Pedro que estava nessa situação, amém? Era um Pedro que conhecia agora a sua nova identidade e que conhecia agora o Deus ao qual ele estava pregando. E era um Pedro que mesmo em uma situação adversa, mesmo em uma situação de ameaça, mesmo em uma situação de risco de vida, mesmo em uma situação onde se encontrava para ele a iminente morte ou tortura, ele conseguia descansar no Senhor e dormia. Porque diante de uma situação onde nada podemos fazer, o que nos resta é descansar e confiar naquele que tem o controle da nossa vida nas suas mãos. Pedro dormia, mas havia uma igreja que orava incessantemente. E eu quero te dizer que isso faz toda a diferença. Que isso muda tudo. Pedro dormia. Queridos, dormir preso já é ruim. Dormir acorrentado, com um soldado de um lado e um soldado do outro, imagina isso. E mesmo assim, Pedro, ele dormiu, ele adormeceu. E você sabe o que é que acontece? Uma igreja, quando soube desses acontecimentos, a morte de Tiago e a prisão de Pedro, aquele povo se reuniu. E eles abriram mão de tudo que estavam fazendo. E eles deixaram todas as outras coisas e priorizaram estar juntos, orando incessantemente até ver a boa mão do Senhor se manifestar sobre aquela situação de pressão, sobre aquela situação de perseguição e sobre aquela situação de ameaça. A igreja permaneceu orando na casa de Maria, o povo começou ali e não terminou de orar incessantemente, incansavelmente, até ver uma manifestação de Deus sobre a vida de Pedro. E eu quero te dizer que eu não tenho dúvida
que naquele momento os céus começaram a entrar em alvoroço, os céus começaram a entrar em reboliço, uma movimentação no céu começou a ser gerada, um comando do céu foi liberado. Queridos, tem uma história muito interessante de um pastor que estava numa reunião, e era uma reunião de oração, e ele foi convidado para trazer uma palavra, e quando ele estava ministrando essa palavra, de repente, aqui, semelhante aqui, esse altar, ele cai no altar. E as pessoas logo correram, e quando se chegaram até ele, ele estava desacordado, sem nenhum tipo de sinal vital. Havia tido um ataque fulminante e veio a óbito. A única diferença é que ali existia um povo que orava. Não chamaram o SAMU, porque talvez a nossa impetuosidade seria de chamar o SAMU, mas ali existiam homens e mulheres que eram homens e mulheres de oração. E a primeira coisa que fizeram ao redor dele foi começarem a orar. E esse pastor conta que ele se viu saindo do corpo, e ele sai do corpo e começa a olhar. Estava ali o seu corpo estendido, os irmãos e as irmãs de joelho, orando, clamando, derramando lágrimas, intercedendo naquele momento. E de repente ele sobe, e um portal se abre, e ele tem a imagem de Yeshua, do Senhor Jesus diante dele. E de repente, outras portas começam a se abrir, e o Senhor começa a mostrar e a revelar coisas do reino, e ele fica maravilhado com aquilo que ele vê, e o Senhor abre outras portas, e ele adentra nesses compartimentos, e o Senhor começa a lhe mostrar, e esse momento uma plenitude começa a tomar conta dele, ele começa a se sentir pleno, ele começa a se sentir realizado diante da presença do seu Senhor, e ele diz: Senhor, eu quero ver tudo que tu tens para me mostrar. E o Senhor se vira para ele e diz: filho, eu não posso. Encerra aqui. Mas por que, Senhor? E o Senhor disse: olha lá para baixo, tem um povo que está orando por você. Eu não posso te reter aqui, diante dessa oração que está subindo diante de mim, diante desse incenso que está subindo, eu não consigo te reter aqui neste lugar, tu vai ter que voltar. E ele disse: mas Senhor, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Mas tu tens que voltar, porque ainda não se completou o que tu tens. E o Senhor abriu as portas e ele volta, e se levanta, e aí você imagina a festa que aconteceu, né? Aí você imagina o fogo que desceu naquele momento, né? E enfim, o Senhor se moveu e ele começou a ter um testemunho na sua vida de aquilo que ocorreu através do poder da oração de um povo que se dobra os joelhos e que ora incessantemente para ver a manifestação do braço forte do Senhor nas causas que são colocadas diante dele.
E nesse momento, nesse tempo aqui, não era algo normal de repente Pedro entrar dentro desse descanso. É porque de um outro lado existia um povo, homens e mulheres que oraram e que fizeram e que ajudaram e que interviram nessa situação para que Pedro pudesse exercer a confiança e o descanso diante de Deus. E você sabe o que acontece naquele momento? A palavra de Deus declara no verso 7 que sobreveio um anjo do céu, porque uma voz de comando havia dada. Queridos, era muito importante que Deus pudesse abrir uma janela e nós pudéssemos enxergar o que acontece nas regiões celestiais, quando um povo começa a clamar, quando um povo começa a orar, quando um povo começa a interceder, quando um propósito é colocado diante de Deus em unidade. Quando um propósito é colocado diante de Deus e o povo se alinha diante daquilo para ver a boa mão do Senhor estendida na direção. Houve um alvoroço no céu e o Senhor deu voz de comando aos príncipes dos seus exércitos para que viesse e descesse. Há um reboliço que acontece quando uma igreja começa a orar. Há uma guerra, há uma batalha, que é exatamente essa batalha de trono, essa batalha de coroa, que se estabelece nas regiões celestiais, dos territórios. E tudo isso é alimentado, sustentado através da oração. E o Senhor traz a voz de comando e o anjo desceu. E quando o anjo desce sobre a penumbra, sobre a escuridão daquela cadeia, de repente uma luz ilumina aquele lugar. Sabe por quê, querido? Porque eu quero te dizer que quando há mover de oração, todas as trevas elas são dissipadas, a escuridão ela é rompida, porque através da oração tudo aquilo que está embaçado começa a ser trazido clareza e nitidez no meio da oração. Eu quero te dizer que aquilo que está desanuviado, que aquilo que está embaçado, que aquilo que está escuro, Deus começa a trazer a luz, Deus começa a trazer uma iluminação para que nós venhamos abrir os nossos olhos e começar a enxergar aquilo que nós não estamos vendo. A luz entrou sobre aquela prisão. Eu quero te dizer, queridos, há pessoas que estão presas e elas não conseguem enxergar. Você conhece alguém assim? Que estão presas, que estão encarceradas, escravizadas, e elas não conseguem se perceber, elas não conseguem se ver, porque precisa de entrar luz no meio daquelas trevas, para remover a fumaça, para remover a escuridão. E isso só acontece através de um clamor, de oração e de intercessão. Não é na força do nosso braço. E a luz entrou naquela prisão. E queridos, olha comigo aqui no verso 7. Bota aí, Milena, por favor. Veja o que acontece. O anjo entra naquele lugar, uma luz começa a resplandecer no meio daquela prisão escura. E o texto diz que o anjo chega e toca ao lado de Pedro. O anjo chega e diz: acorda aí, playboy, tu não pode perder agora o que é que vai acontecer aqui. Como é que você está dormindo? Como é que você está dormindo?
nesse momento. E o anjo vai lá e toca nele. Olha, essa noite eu estou querendo aqui falar para você uma coisa. Que só é através da oração que o Senhor vem para tocar naqueles que precisam ser tocados, naqueles que precisam ser despertados, naqueles que precisam ser acordados, naqueles que precisam ser sacudidos. E eu quero te dizer que a única forma que nós temos para que isso se torne realidade é um povo que se dobra sobre os seus joelhos e que clama incessantemente para que o Senhor traga luz e para que o Senhor toque e desperte aquela pessoa daquela indiferença, daquela indolência, daquele sono. Eu quero te dizer essa noite também, que você veio aqui essa noite para que o Senhor possa trazer luz sobre você, e que essa noite você possa ser tocado também por Ele. E a palavra não declara apenas que o anjo veio e tocou no lado de Pedro, mas o despertou. O despertou. Será que você conhece pessoas que precisam ser despertadas? Será que você conhece pessoas que precisam ser tocadas, que precisam ser despertadas? Talvez essa pessoa seja você. Que precisam ser sacudidas, que entraram em uma acomodação, em uma passividade, entraram no meio dessa pandemia em uma zona de conforto, se entregaram ao medo, se entregaram a essa atmosfera que foi estabelecida de perda, de um espírito de morte, de um espírito de catástrofe, de descontinuidade. E que não é aí que o Senhor diz que tudo parou, nada paralisou a partir daí, e é necessário de uma intervenção de Deus para que o Senhor venha tocar e despertar do sono, da indolência, do comodismo, da passividade, da paralisia. E o Senhor essa noite, Ele vai fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua história, naqueles que é o qual o Senhor precisa tocar e visitar. Foi para isso que Ele veio hoje. Despertou. Mas não apenas despertou, diz ainda o texto. O texto diz: desperta e levanta-te depressa. Olha só. Levanta-te depressa. Ei, olha para mim. O Senhor tem pressa em te levantar. O Senhor tem pressa em te colocar de pé novamente. O Senhor tem pressa em você que me assiste aqui essa noite, em te despertar desse sono. Você está adormecido dentro dos planos e dos propósitos que o Senhor estabeleceu. Mas o Senhor, Ele quer te despertar. Ei, o Senhor quer te despertar. E Ele quer te levantar. Não interessa se você caiu, não interessa se você pecou, não interessa se você se sente preso, encarcerado, algemado, mas eu quero te dizer essa noite, Ele tem poder para quebrar essas cadeias, esse cárcere, e te levantar novamente. E quando há um povo que ora, o Senhor vem e traz luz, o Senhor vem e toca, o Senhor vem e desperta, e o Senhor vem e levanta.
O anjo disse: levanta depressa. E Pedro se levantou. E quando ele se levanta, as cadeias que estavam prendendo ele, as cadeias caem. Ei, quando tem oração incessante, não tem cadeia que resista. Não tem algema que fique no lugar. Não tem amarra que resista. As cadeias, elas caíram. As cadeias caíram. E você sabe o que aconteceu? Naquele momento, o anjo chega e disse: Pedro, te veste. Geralmente, quando eles prendiam, eles deixavam despidos. As cadeias caíram das mãos, dos pés de Pedro. E o anjo disse: olha, cinge as tuas calças, as tuas sandálias, e coloca sobre ti a capa e me segue. No verso 9, coloca aí, Milena, por favor. Veja o que acontece no verso 9. Então, saindo, Pedro seguia o anjo. E ele diz, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando há um povo que ora, quando há oração incessante, aquilo que é terreno, ele é dissipado e o sobrenatural começa a ser estabelecido, um ambiente, uma atmosfera sobrenatural que muitas vezes nos confunde dentro da nossa estrutura humana, porque nós ficamos em um conflito na nossa carne, na nossa alma, mas diante de uma experiência espiritual, de algo que estava acontecendo. Pedro, ele não sabia ainda discernir, ele não estava acostumado com esse nível de experiência, e diante daquilo que ele começou a ver, porque ele estava ali preso, soldado de um lado, soldado do outro, corrente, cadeia, e de repente aquilo cai diante dele, e ele olha para si, e ele diz: eu não estou entendendo nada. Eu há pouco tempo eu estava aqui preso, 2 soldados, um de um lado e um do outro, e agora essas cadeias caíram. O que é isso que está acontecendo? Isso é uma visão ou isso é real? Você está entendendo o que é que estava acontecendo? Até então, Pedro, ele não estava tendo a dimensão daquilo que estava acontecendo. E ele declara, ele disse: eu ainda não sei se isso é real ou se é uma visão, porque eu estou vendo que as cadeias, elas não estão mais me prendendo. Meu Deus! Como se isso não bastasse, o anjo pega Pedro, e no verso 10, diz que ele passa a primeira escolta. Além de ter soldado um do lado e um do outro, ainda existia mais 4 escoltas, mais 3 escoltas de sentinela, em compartimentos, em grades, em portas. E quando as cadeias se soltam, e ele não conseguia discernir se Deus fez simplesmente aqueles soldados não conseguirem se aperceber que as cadeias caíram, se o Senhor trouxe
simplesmente uma cegueira sobre os soldados, ou se eles se tornaram invisíveis, aqueles homens, e Pedro não estava entendendo. Ele não conseguia, ele olhava para ele e não entendia. Meu Deus, será que isso é uma visão? Eu estou tendo uma visão, tem um anjo aqui do meu lado. E o anjo chegava para Pedro, Pedro vem. E o verso 10 diz, olha, o verso 10 diz que eles, passado a primeira e a segunda sentinela, ele passou a outros portões e chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual, chegando diante deles, se abriu automaticamente. Ei, essa noite eu estou aqui te dizer que não tem porta, não tem grade, não tem algema, não tem prisão, não tem porta de ferro que o Senhor não possa abrir quando existe um povo que ora incansavelmente. Ei, o Senhor não precisa derrubar a porta se existe a chave para abrir as portas. E a chave é a oração. Era um grande portão de ferro. E quando Pedro chega, o texto diz, automaticamente, o portão se abre. Olha que coisa. Olha que coisa. E o texto diz, e enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo, ele declara, parece que eu estou vendo, o anjo chega para Pedro, o príncipe, o general daquele exército chega para Pedro e diz, missão cumprida. E volta. E você sabe o que é que acontece? Verso 11. O que é que diz aí? Então Pedro, ei, até então aquilo parece que não fazia sentido ainda para Pedro. Ainda parece que ele não sabia o que estava acontecendo. Porque era uma experiência, onde essa experiência ela rompeu o natural e ela entrou numa esfera sobrenatural e ele caiu em si e disse, certamente o anjo do Senhor me visitou e fez com que a luz entrasse naquelas trevas, fez com que ele me tocasse, com que ele me despertasse, com que ele me levantasse. As cadeias foram quebradas, as algemas foram rompidas, os portões de ferro foram abertos e agora eu me encontro aqui livre. O texto diz que ele caindo em si, a ficha caiu e ele diz, agora eu sei que o anjo do Senhor me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa dos religiosos. Meu Deus, você está entendendo? Aonde você se encontra? Nós desejamos, nós queremos que o Senhor toque, nós queremos que o Senhor desperte, nós queremos que o Senhor levante depressa, nós queremos que cadeias sejam quebradas, nós queremos que cárceres sejam abertos, nós queremos que portões de ferro eles sejam escancarados, mas aonde está o povo que ora incessantemente?
Essa noite o Senhor está falando com você, porque é tempo de voltar. É tempo de você voltar para a sua posição. A posição do clamor, a posição da intercessão, a posição da súplica. Se é que você deseja que algo aconteça, se é que você anseia para que isso aconteça, para que correntes sejam quebradas, cadeias, para que o Senhor cegue os olhos dos sentinelas do inimigo e ponha em liberdade aquele que está preso e encarcerado. Você conhece alguém que está preso e encarcerado? Dentro da sua casa, quantos estão presos e encarcerados? E que Deus pode trazer uma experiência sobrenatural. Pedro vai para a casa de Maria, ele sai de lá, e o texto diz que ele corre, ele caindo em si, ele vai em direção à casa de Maria, mãe de João, e ele bate lá na porta. Lá no verso 13, ele bate na porta, e veio uma criada com o nome de Rode, e reconheceu a voz de Pedro. Ei, ela ficou louca, ela ficou atônica naquele momento. No verso 14 diz que ela ficou tão alegre, que ela nem abriu a porta para Pedro, ela foi anunciar. Sabe por quê? Porque existia o povo, ainda estava reunido, orando, clamando. Ela saiu correndo, o seu coração pulava. Ela disse: meu Deus, o Senhor ouviu o nosso clamor, o Senhor ouviu a nossa oração. E ela corre, e quando ela chega lá, ela diz: olha, Pedro está no portão, Pedro está na porta. E disseram para ela: você está louca, mulher, não é Pedro, não é Pedro, pode ser um anjo, pode ser alguém, mas não pode ser Pedro. E Pedro estava lá batendo na porta, batendo na porta. E no verso 17 diz, ele diz que quando eles abriram a porta, eles ficaram atônitos. Com a rapidez da resposta, ainda era noite, madrugada, eles ainda estavam, e o Senhor já tinha feito todo esse rebuliço naquela prisão. E Pedro chega e diz: olha, vocês não sabem como é que a boa mão do Senhor me livrou das mãos de Herodes e daquela prisão. Era tempo de Páscoa, era tempo da festa dos pães asmos, preparação para a Páscoa. E todo tempo de Páscoa é tempo propício para a libertação. Pois foi na Páscoa que o Senhor libertou o povo do Egito. E o Senhor está predisposto a sempre trazer uma libertação. Quando existe um povo que ora incansavelmente, onde você se encontra, você quer resposta, você quer milagres, você quer ver a luz entrando na escuridão das prisões e das algemas.
Tantas pessoas presas ao nosso redor, encarceradas, algemadas, acorrentadas. E onde você se encontra? Aonde você está? Para orar, para clamar, para gerar um alvoroço no céu. Estamos vivendo dias que precisamos gerar um alvoroço nos céus, para desmontar todos os planos sórdidos do inimigo nesses dias. E aonde você está? Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe o que destrói uma geração? Não é a presença do ímpio, mas é a ausência do justo. É isso que destrói uma geração. Aonde você se encontra? Mas eu quero te dizer algo mais esta noite. A você que tem buscado uma resposta, uma ação, uma manifestação da parte de Deus. Você tem que voltar e ser inserido dentro dessa proposta de você permanecer nas torres de vigia, no lugar como um atalaia do Senhor, aquele que denuncia os ardis do inimigo, aquele que tem voz e que ruge feito leão. O Senhor está te convocando para retornar, para permanecer, para não sair da tua posição. Porque eu quero te dizer essa noite, se tudo permanecer do jeito que está, talvez nada aconteça. Mas se nós começarmos a fazer algo diferente vai acontecer. Mas o Senhor espera algo mais de você. Porque você sabe de uma coisa, Deus Ele quer mudar uma chave, Deus Ele quer mudar esse estágio que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos sair talvez de uma posição da passividade da resposta. Sabe por quê? Porque dentro da história do povo de Israel, muitos clamaram, mas muitos clamaram. Muitos pediram, muitos se humilharam diante de Deus, esperando que alguém se levantasse como libertador, que alguém se levantasse como guerreiro, que alguém se levantasse como rei, como profeta, como sacerdote. E Deus, Ele sempre se moveu no clamor de um povo, no arrependimento de um povo. Mas chegou o tempo onde nós precisamos clamar, não para que o Senhor possa trazer uma resposta, mas nesses dias o Senhor quer que você seja a resposta. Não é mais buscar que alguém possa ser a resposta. Deus quer que você entenda que você é a resposta dentro da sua casa, que você é a resposta na sua família, que você é a resposta aonde você está plantado, que você é que vai fazer a diferença. Não é a presença do ímpio, não é a ausência, mas é a presença do justo. Deus espera que você, assim como Neemias naqueles dias, que fez tudo isso quando soube da notícia de como estavam as portas de Jerusalém,
E quando ele recebeu a notícia, o texto diz que ele chorou, orou, jejuou, pediu perdão pelo pecado do povo. Ele clamou durante 7 dias, durante alguns meses ele esteve chorando, clamando diante de Deus. Mas ele chega diante de Deus e ele não pede para que ninguém seja a resposta. Ele coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu quero ser a resposta. E ele não era nenhum sacerdote, não era profeta, não era rei, era um simples copeiro, que talvez poderia permanecer na sua zona de conforto, em outra terra, em outra nação, estava muito tranquilo no seu trabalho, mas ele chega diante de Deus, e diante da sua oração, do seu clamor, do seu jejum, da sua humilhação, ele diz: Senhor, eu não quero esperar por ninguém, porque eu decido que eu serei a resposta para Jerusalém. O Senhor quer mudar, o Senhor quer girar essa chave na tua vida, meu irmão. Não fica esperando por ninguém. Não fica aguardando uma intervenção. Eu quero te dizer essa noite, eu vim aqui essa noite para te dizer: seja você a resposta. Olha, Isaías, quando se colocou diante de Deus, e diante da visão, ele disse: eu estou perdido, porque eu sou homem pecador, eu sou homem de lábios impuros. E o Senhor pegou um anjo do Senhor com uma tenaz e toca nos seus lábios. E depois do Senhor tocar nos seus lábios, o Senhor chega para ele: e agora? E agora, a quem enviarei? E ele chega para Deus: Senhor, envia-me a mim. Eu quero te dizer hoje que eu sou a resposta. E olha, meu irmão, minha irmã, essa noite o Senhor também está esperando de você, que você possa declarar diante dele: Senhor, eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta. Essa noite eu estou aqui para te dizer que você precisa ser a resposta da sua oração. Porque muitas vezes nós ficamos esperando algo de alguém e não conseguimos olhar para nós e entender e perceber que Deus quer que nós entendamos que nós somos a resposta. Eu estou querendo aqui te dizer essa noite: você é a resposta para esse tempo. Você é a resposta para esse momento. Você é a resposta para essa geração. Ah, pastor, como isso? Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. Neemias era apenas um copeiro. Ele não era um construtor. Ele não era um reedificador. Ele não era um sacerdote, um profeta, um guerreiro. Ele era um copeiro. Mas ele decidiu: eu quero ser a resposta para Jerusalém. E você? E você? Vamos ficar de pé. Muitas vezes, nós nos tornamos especialistas em terceirizar a nossa responsabilidade.
Não foi para isso que o Senhor te chamou. Temos sido chamados para nos levantarmos como uma igreja que ora incessantemente. E o Senhor está te chamando para isso. O Senhor está te reagimentando. O Senhor está falando para você essa noite, é tempo de você voltar para a sua posição. É tempo de você voltar para a sua torre. É tempo de você ser convocado e você possa fazer a diferença num povo que gera um alvoroço no céu, num povo que dá as vozes de comando aqui na terra, que regem as vozes de comando no céu. Aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Você está sendo chamado para isso. Há uma urgência, há uma necessidade, para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Um povo que estabelece prioridades. Talvez muitas pessoas daquela eram muitas mães de família, eram muitos pais, muitas mães, mas naquele momento eles entendiam que a prioridade era permanecer reunidos naquele lugar, orando incessantemente. Mesmo diante e mediante a ameaça, mesmo mediante aos riscos de morte, de perseguição, ao risco da espada. Mas, queridos, eu quero te dizer que nós estamos chegando a um tempo onde o Senhor está peneirando aquele que é, aquele que serve e aquele que não serve. E nesses dias nós iremos ser postos à prova. Nós já estamos sendo postos à prova e nós não podemos silenciar. Olha, quando aquela igreja estava e o povo e começou a declarar, aquele povo ia aprender e eles começaram a dizer: nós não podemos, nós temos que torturar, nós temos que matar. E se levanta um homem chamado Gamaliel e disse: olha, como é que a gente sabe se essa obra é de Deus ou se não é de Deus? E vocês sabem, Gamaliel chegou para as autoridades e disse: olha, esse povo é diferente, não adianta você matar eles, porque se você matar um hoje, amanhã o Senhor vai acrescentar mais 1000 e eles não vão parar, eles vão estar mais instigados e mais encorajados ainda mais diante da perseguição. Não adianta, olha, mas nós fizemos isso com fulano e com Beltrano. Mas eu quero te dizer, esse povo é diferente, e eu quero te dizer essa noite, chegou os dias e os momentos aos quais o Senhor está levantando uma igreja que tem identidade, que se conhece, que sabe o Deus ao qual está servindo e que não será confundida. Ei, igreja, desperta do sono. Ei, igreja, entende o toque do Senhor essa noite sobre a tua vida. Ei, igreja que está sendo convocada a se levantar depressa. Ei, igreja que vai ver os portões se abrindo, as algemas, as correntes quebrando. Uma igreja que não negocia. Recentemente nós tivemos um jornalista aqui no Brasil que foi preso por denunciar os poderosos do nosso judiciário. Ele não era um blogueiro, ele era um jornalista cristão, homem de Deus, e foi preso, cerceado da sua livre expressão. Passou mais de 10 dias preso e não sabia nem sequer o que estava sendo acusado, porque nem o inquérito liberaram para ele.
querendo calar, emudecer. Ei, igreja! Chegou o tempo de nós nos posicionarmos. Chegou o tempo do grito da parturiente, onde o profeta Isaías diz e declara: por muito tempo fiquei calado e em silêncio, mas agora eu grito igual ao grito de uma parturiente. Quem consegue calar o grito de uma parturiente? Igreja, chegou o tempo. Chegou o tempo. A igreja que fará a diferença nessa estação. O Senhor está te convocando. O Senhor veio hoje aqui para te tocar, para te despertar, para te levantar. Levanta depressa. Essa foi a palavra do anjo. Levanta depressa. Ei, essa noite eu estou aqui para te dizer: levanta depressa. Oh, meu Deus, Espírito de Deus, vem aqui essa noite nos sacudir. Meu Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti essa noite, Espírito Santo de Deus. Em algo que só Tu podes fazer, em algo que eu não posso fazer, em algo que eu não posso mover, porque só Tu podes, Espírito de Deus, fazer com que nós entendamos que o Senhor espera, que o Senhor deseja que nós sejamos a resposta. Não podemos mais esperar, não podemos mais ficar passivos, não podemos ficar mais distraídos, dispersos. Precisamos elencar as prioridades do reino e ver a boa mão do Eterno, o sobrenatural de Deus sendo manifesto no nosso meio. Senhor, nós queremos ver a luz incidindo sobre a escuridão, sobre as trevas. Nós queremos ver, ó Deus, Tu tocando nas pessoas. Nós queremos ver Tu despertando, ó Deus, aqueles que dormem. Senhor, nós queremos ver as cadeias caindo, nós queremos ver as algemas, nós queremos ver os cárceres sendo abertos, nós queremos ver os portões de ferro sendo abertos. Então levanta, Deus, um exército, onde as suas armas de guerra são os joelhos dobrados, são as madrugadas, as vigílias. Um povo que não se cansa, um povo que é incessante na oração e que decide sair da passividade, sair da indiferença e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser a resposta. Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, vem aqui neste lugar.
vem tocando, vem sacudindo. Nos sacuda essa noite, Espírito de Deus. Desperta-nos. Levante suas mãos ao Senhor. Coloque sua vida diante dEle. Diga a Ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não quero me omitir. Eu não quero silenciar. Eu não quero emudecer. Vem, Espírito de Deus, e se mova sobre mim.